E aí, pessoal, beleza? Vou falar hoje sobre o momento Kronstadt e a Venezuela. Bem, eu vou explicar o que é o momento Kronstadt. A gente sabe que durante o século XX o mundo foi palco de várias ideologias ali, como o fascismo, o nazismo, o comunismo, o socialismo. Esses dois só distinguem ali pelo estágio do período de implantação em que eles estão. E nos nossos dias, a que chegou mais forte foi o comunismo-socialismo. Eles ali têm uma essência bem maquiavélica, né? Onde os fins justificam os meios. Então, eles adotaram ali uma jogada de mestre após a queda da União Soviética, após a queda, né, do Muro de Berlim, que simbolizou a queda da União Soviética, entre aspas, e o fim do comunismo, né? Eles adotaram a jogada de mestre de fazerem uma espécie ali de autossepultamento. Que autossepultamento? Eles tiraram aquela pecha, o estereótipo de comunistas, uma vez que o comunismo está associado diretamente a genocídio de milhões de pessoas ao longo da história. E adotaram ali uma nomenclatura que é o progressismo, né? Se intitulam progressistas. E isso lhes permitiu fundar uma entidade na América Latina nos anos 90, intitulada Foro de São Paulo, onde os fundadores foram Fidel Castro, Lula e Hugo Chávez, e esse Foro de São Paulo ele era um compartilhamento, né, de ideias e mútua cooperação entre partidos de esquerda para a tomada de poder em seus respectivos países. Isso aconteceu, inclusive, no Brasil, com a eleição aí do presidente Lula e do PT chegando ao poder em 2002, certo? Na Venezuela, o Hugo Chávez foi também empossado, né? E após a sua morte, o herdeiro do cargo ali foi o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que está sendo protagonista nesses últimos tempos aí, de cenas lamentáveis, né, e um distúrbio social imenso causado no seu país, aprofundado essa semana com o Juan Guaidó, ele conseguindo ali fazer um acordo com alguns dissidentes ali do exército venezuelano, que é a única frente que ainda apoia Maduro, né, para tentar ali, junto com a população, indo às ruas, derrubar o regime de Nicolás Maduro, o regime ditatorial e genocida de Nicolás Maduro, de uma vez por todas, certo? Nicolás Maduro esse, que já fez vários presos políticos, né? Um deles o Leopoldo Lopes, que teve que pedir refúgio em uma embaixada chilena no seu país, alguns deles até mortos, como Oscar Pérez, uma crise econômica com uma inflação de mais de 10.000%. Vocês imaginam o que é 10.000% de inflação? Mais a metade da população desempregada e a outra metade vivendo às custas de esmola do governo. Um time da minha cidade, semana passada, até foi a Venezuela jogar e os repórteres da rádio eles estavam noticiando que tiveram que levar comida e água do Brasil, porque no hotel 5 estrelas não havia sequer água para beber. Esse é mais ou menos ali o cenário em que se encontra a Venezuela hoje. A censura da mídia, né, provocada por Nicolás Maduro aí nas redes de televisão, e essa semana inclusive até atingiu a internet também, né, dentre esse caldeirão de coisas, a fome da população, né, o caos social, né, que o país está vivendo, o mais grave, né, que eu considero é a morte, o assassinato, o genocídio de pessoas à luz do dia que está acontecendo. Nicolás Maduro, ele tem ali os chamados coletivos, são pessoas, apoiadores, né, filiados ao partido, que assassinam pessoas no meio das ruas, os opositores que estão ali tentando derrubar o governo ditatorial do Nicolás Maduro. Dentre essas pessoas estão inclusive presos ali que o Nicolás Maduro ele soltou para que pudessem ajudar ali o governo a coibir as manifestações do povo à bala. Então a Venezuela, além do caldeirão de crise, miséria e fome, está ali sendo palco de genocídio ali
causado pelo próprio governo. Vou deixar duas matérias aí na descrição, uma é da Gazeta do Povo, outra da Leteia, que eles dão conta que de 2015 para cá, nesse período Chaves-Maduro, já foram mortas mais de 8.200 pessoas pelas forças do partido, pelas forças do Estado. Isso aí, a esquerda brasileira gosta muito de acusar, né, o Brasil de matar, a polícia brasileira de matar muitas pessoas, e eles não têm ali um senso de proporção do regime que eles estão apoiando. Segundo essas reportagens, já mataram 6, 7, até 10 vezes mais do que os últimos 40 anos já foi feito no Brasil. Então essas pessoas estão sendo assassinadas ali sem qualquer tipo de investigação, sem processo judicial, sem nada. Simplesmente um genocídio arbitrário pelo desespero de Nicolás Maduro perder o poder. Tudo isso por sede de poder. E o momento Kronstadt é o que talvez esteja acontecendo ali nesse momento entre os militares. A palavra Kronstadt foi dada a uma fortaleza naval na Finlândia em 1921, no período ali da Revolução Russa, onde militares, né, se rebelaram e se surgiram contra o Lenin. O Lenin, ele viu, né, essa rebelião e ele assassinou várias pessoas nesse insurgimento. Então, essa fortaleza ali foi palco dessa rebelião e, consequentemente, do genocídio de vários correligionários do Partido Comunista. E o Flávio Gordon, nesse livro A Corrupção da Inteligência, ele vai ele vai cunhar esse termo momento Kronstadt para se referir ao momento ali que alguns comunistas, diante dessa carnificina provocada por Lenin na União Soviética, tiveram ali um momento de autorreflexão interior profunda, né? E viram, né, fazendo uma análise ali moral de que essa causa que eles estavam aderindo talvez fosse totalmente contrária aos objetivos pregados pelo partido, de paz, igualdade, justiça social, etc. Então não é uma simples tomada de lado, como acontece no Brasil, em função do fracasso econômico de um governo. Não, o momento Kronstadt é um arrependimento profundo que tem origem lá naqueles princípios universais, né, que regem qualquer ser humano, que o primeiro deles e o mais básico de todos, o direito à vida. Então essas pessoas, diante dessa série de assassinatos arbitrários, né, genocídio, essa carnificina do Nicolás Maduro, essa violência do regime de Nicolás Maduro contra a população, talvez tenha provocado em militares também na Venezuela e também pessoas que até provavelmente estavam ali, né, em concordância com o partido, com o regime bolivariano, né, com a República Bolivariana do Nicolás Maduro, talvez eles estejam tendo um despertamento ali, uma espécie de insight, porque em algum momento, por mais que o ser humano ele ature por um determinado período, né, de tempo uma série de violências e de excessos ali, chega um momento ali que qualquer ser humano fazendo uma análise profunda, ele chega à conclusão que matar pessoas, assassinar pessoas, simplesmente por causa de sede de poder de um regime que já está fracassado, já está totalmente devastado. Nicolás Maduro ali, ele não tem o apoio, ele está condenado ali pela comunidade internacional, né, como foi dado como um presidente ilegítimo por mais de 60 países, encabeçados ali pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pela Colômbia, e mesmo assim, num momento de desespero, ele apela para o assassinato de quem se opõe ao seu partido. E no Brasil, a gente vê pessoas aí como a Gleisi Hoffmann, a Jandira Fegali, o Paulo Pimenta, do PT, né, alguns jornalistas como o Noblar,
a Mônica Bergamo ali do Globo, né, chamando de golpe o que a população está fazendo contra o governo, o simples ato de ir para as ruas se manifestarem contra um ditador. Então muitas pessoas no Brasil, apesar de condenar algumas práticas ali de regimes comunistas, como por exemplo o fracasso econômico provocado em todos os países, no fundo, não se opõe a esses regimes por uma reflexão profunda e por uma análise moral, né, dos seus próprios valores ali, que são totalmente opostos aos direitos humanos universais e os direitos principais, né, inerentes a toda a espécie humana. Um deles, o mais básico, do princípio à vida. Então essas pessoas, como os partidos aí, o PSOL, o PT e o PCdoB, mesmo com todo esse desmando, mesmo com todo esse distúrbio social, insistem ali que o Nicolás Maduro é um líder legítimo e a governança e os assassinatos, os desmandes que ele tem provocado na Venezuela devem ser respeitados. Você concorda com isso? Será que não é o momento de, assim como os militares, você também, que ainda é alguém que confia, que acredita na causa socialista do emprego, da igualdade social, da paz e da justiça, será que não é um momento de autorreflexão para a gente verificar se isso realmente vale, custa milhares, milhões de vidas de pessoas sendo assassinadas simplesmente por uma vaidade ali de um governante que pretende se manter no poder num governo, num país que está aos frangalhos, totalmente despedaçados? E será que vale a pena assassinar pessoas e apoiar um regime ditatorial que ao longo dos anos tem se provado que por onde passa ele emprega realmente aquilo que um dos seus idealizadores pregava e objetivava, que é o genocídio e o arraste da sociedade, da humanidade inteira para o inferno. Nesse quesito, o Nicolás Maduro tem atingido muito sucesso. Então a gente precisa de estar atento, né, refletir. Se você tem um amigo que ainda apoia a causa socialista, mostre para ele esse vídeo, curte, compartilha. Nós temos aí imagens de tanques de guerra atropelando pessoas no meio das ruas. Isso tudo não é uma simples crise econômica, porque vários países passam por crise econômica, mas só o socialismo ele tem a mesma prática genocida de intolerância radical contra seus opositores ao ponto de assassiná-los a qualquer preço em prol da garantia do seu poder, certo? Então, se você gostou, você se inscreve no canal aí também, compartilha esse vídeo com alguém e curta, beleza? Valeu, valeu, valeu!